Pedofilia é uma doença, um desvio mental que leva um indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças e adolescentes de forma compulsiva e obsessiva, podendo levar ao abuso sexual. O pedófilo é, na maioria das vezes, uma pessoa que aparenta normalidade no meio profissional e na sociedade. Ele se torna criminoso quando utiliza o corpo de uma criança ou adolescente para se satisfazer sexualmente. Fazendo isso, ele pode causar traumas na criança. Ela pode crescer com dúvida de sua própria sexualidade ou perder a vontade de se relacionar sexualmente com outras pessoas na vida adulta e etc. Esse agressor pode cometer esse crime com ou sem o uso da violência física. Muitos pedófilos têm algum histórico de abuso no passado, seja físico ou sexual. Alguns também têm problemas mentais, como um distúrbio de humor ou personalidade. Os homens heterossexuais ou homossexuais podem ser pedófilos. A ideia de que homossexuais têm mais tendência à pedofilia é um mito. A maioria dos pedófilos são conhecidos pelas crianças que abusam. 30% das crianças que sofreram abuso sexual foram abusadas por um membro da família e 60% por um adulto que não conheciam e que não era um membro da família. Isso significa que somente 10% das crianças abusadas foram abordadas por um completo estranho. Na maioria dos casos, o pedófilo é alguém conhecido da criança por meio da escola ou de outra atividade, como um vizinho, professor, membro da igreja, instrutor de música ou uma babá também. Os membros da família, como os pais, avós, tios, primos, padrastos, entre outros, também podem ser predadores sexuais. Embora qualquer pessoa possa ser um, a maioria dos pedófilos são homens, sejam suas vítimas meninos ou meninas. Muitos pedófilos têm algum histórico de abuso no passado, seja físico ou sexual. Alguns também têm problemas mentais, como um distúrbio de humor ou personalidade. As mulheres pedófilas têm uma tendência maior de abusarem mais meninos do que meninas. Pedofilia virtual. Nesse contexto, uma ferramenta capaz de facilitar esse abuso, seja por meio da propagação de fotos ou do contato contínuo, é a internet, o que coloca também em um foco outro índice. Este, publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Criança, segundo a entidade, 85% das crianças e adolescentes brasileiros já são usuários de internet. Neste meio, existem várias redes sociais que os pedófilos usam para atrair as crianças e adolescentes. Isso porque, apesar de existir uma idade mínima para criar perfis em determinadas plataformas, há como criar contas mentindo a idade, por exemplo. Além disso, os próprios criminosos podem criar contas fakes que se passam por crianças, o que facilita o primeiro contato, explica a psicóloga, educadora parental e especialista em parentalidade positiva, Fernanda Teles. Outro fator capaz de provocar a ocorrência de casos de pedofilia virtual, segundo a psicóloga, é a facilidade desse contato por meio de redes sociais e jogos. A internet é um mundo totalmente desconhecido, no qual tudo pode acontecer. Justamente por isso, o pedófilo age de forma natural por estar em casa e não estar, também sujeito a uma exposição. Dessa forma, ali, ele pode criar uma identidade e não se mostrar, o que torna fácil esse cômodo para o abusador tentar, por inúmeras vezes e com diversas pessoas diferentes, o primeiro contato. Posteriormente, então, ele passa a criar uma relação de abuso. O estado emocional da criança e do adolescente, por vezes fragilizado pela experiência familiar tida em casa, pode vir a torná-lo um alvo potencial para os abusadores. Isso justifica, de acordo com Fernanda, pela necessidade de alguns casos, a aceitação e ajuda, o que os pedófilos, visando o abuso sexual, oferecerão de antemão à possível vítima. Uma criança e adolescente com uma autoestima desequilibrada ou com dificuldades afetivas familiares ao encontrar alguém que teoricamente o ajudaria, tende a tornar uma presa fácil, pois no mundo virtual não existe contato olho no olho e nem medo de conversar com o estranho. No meio online, tudo flui muito rápido e, por isso, estes ambientes se tornam propícios para esse tipo de ação, comenta a especialista. Este mesmo cenário se tornaria ainda mais preocupante em meio ao isolamento social, visto que com a necessidade de passar mais tempo em casa e com o próprio home office dos pais, o tempo de conexão com as crianças e adolescentes se elevaram, o que, para Fernanda, resulta uma terra fértil
separação de abusadores. Os dados divulgados pela ONG SufferNet Brasil representam bem este pensamento. De acordo com os índices, somente nos primeiros meses do distanciamento, março, os casos de pedofilia virtual subiram 190%. Ainda, segundo a entidade, o acesso às páginas de pornografia infantil subiu 69%. Caso tenha uma babá, coloque uma câmera em sua casa. Em alguns momentos, você não poderá estar presente, portanto, use recursos para ter certeza de que seu filho estará seguro. Coloque uma câmera escondida para detectar qualquer atividade inadequada. Mesmo que conheça alguém muito bem, é melhor tomar determinadas precauções para a segurança de seu filho. O que leva uma pessoa a ser pedófila? Um estudo inédito uniu 5 centros de pesquisa na Alemanha na busca da causa da pedofilia. Apesar de o tema ser o foco de pesquisadores internacionais na França, Canadá e Escandinávia, são poucos os estudos que associam a pedofilia ao funcionamento do cérebro. É nessa linha que trabalha o Departamento de Medicina Sexual da Clínica Universitária de Schleswig, em Kiel. Integrante do projeto alemão, ele é o único dentro dos 5 centros que contam um aparelho de ressonância magnética, capaz de produzir imagens transversais de partes do corpo. A técnica possibilita observar diretamente os cérebros do paciente. A ressonância magnética oferece condições ideais para o exame das atividades e a estrutura do cérebro. A ressonância magnética oferece condições ideais para o exame das atividades e a estrutura cerebral, sem precisar abrir a cabeça. Podemos dizer com a precisão quais as áreas do cérebro estão ativas e as quais não estão. A resolução da imagem que podemos observar é de cerca de 1 milímetro, explica o psicoterapeuta George Ponsent. Doença ou orientação sexual. O estudo dos pesquisadores em Kiel é feito em estrito anonimato, no hospital universitário. Condições principais foram criadas para a pesquisa, como uma linha telefônica e o contato direto via internet. Isso foi muito importante porque nem todo pedófilo abusa de crianças. É o abuso que faz dele um criminoso, diz Ponsent. O pesquisador admite que essa distinção é muito difícil de explicar para pais que sofrem há muito tempo. O que muitas pessoas não sabem é que, na medicina sexual, a pedofilia é classificada como uma desordem mental, ou seja, uma doença. No entanto, isso só se aplica caso essa descoberta cause danos para outros e para si mesmo. De acordo com o novo sistema norte-americano de classificação de psiquiatria, um distúrbio pedófilo existe quando uma pessoa tem uma orientação sexual direcionada a crianças e à vivência, ou sofre com o fato de ter orientação sexual, diz George Ponsent. A pornografia também pode ser uma causadora desses pensamentos. Se o pedófilo tem uma tendência de cometer um ato contra as crianças, podemos falar da pedofilia como uma orientação sexual. Há cerca de 2 anos, os cientistas de Kiel fizeram testes semelhantes no Centro de Neurologia do Hospital Universitário. No local, ele também armazena imagens de computador originadas durante pesquisas feitas com heterossexuais. As imagens mostram zonas do cérebro que ficam mais vermelhas ou alaranjadas depois de um alto fornecimento de sangue ou teor de oxigênio. O projeto estuda imagens do cérebro gerada por estímulos para entender a atração sexual por crianças. Por meio de ressonância magnéticas, cientistas já conseguem identificar pedófilos. Um estudo inédito uniu 5 centros de pesquisa na Alemanha na busca de causas da pedofilia. Coeficiente de inteligência abaixo da média. O uso da ressonância magnética aumentou o conhecimento sobre a pedofilia. Para a medicina sexual, os pedófilos têm uma série de abnormalidades neuropsicológicas, diz Ponsent. Seu coeficiente de inteligência é cerca de 8 pontos menor que a média. Outro ponto interessante é que a idade da vítima está relacionada com o QI do criminoso sexual, diz o professor. Isso quer dizer que, quanto menor o nível intelectual do infrator, mais jovem é a criança. Há também evidências de que os pedófilos têm uma estrutura mais baixa que a média da população. Ou seja, se o PC Siqueira se sente atraído por crianças de 7 anos, significa que ele tem a mesma capacidade intelectual que essa criança. Há também evidências de que os pedófilos têm a estrutura mais baixa que a média da população. Pesquisadores canadenses também descobriram que pedófilos têm 2 vezes mais lesões na cabeça durante a infância que a maioria das pessoas. A pedofilia pode ser considerada tanto como uma doença,
no quesito sentir atraído por crianças, ou como uma orientação sexual, no quesito se sentir atraído por crianças e apenas por crianças, não adultos. Existe cura para a pedofilia? O tratamento médico de pedófilos é algo pouco discutido no Brasil, mas com potencial de fazer com que os portadores do transtorno não pratiquem mais crimes, desde o consumo de pornografia infantil até o abuso de crianças e adolescentes. Há cerca de 30 anos, o médico psiquiatra Danilo Balteri estuda o transtorno pedófilico. Em 2003, ele fundou o ABSEX, Ambulatório de Transtornos da Sexualidade da Faculdade de Medicina do ABC, e já atendeu mais de 2.000 pacientes com esse problema. Balteri afirma que a pedofilia não tem cura, mas pode ser controlada. Para ele, o impulso sexual presente em portadores do transtorno pedófilico frequentemente é grande. Entretanto, na grande maioria das vezes, não é algo absolutamente incontrolável. No tratamento, é importante a contentação ou a redução da impulsividade sexual anormal. Usamos medicações para conter, mas ela é só uma parte do tratamento. A outra parte é a terapia em grupo, focada nesse tipo de população. Não é qualquer psicoterapia, é terapia comportamental cognitiva de base e terapia de grupo. O psiquiatra compara o transtorno pedófilico ao diabetes. Uma vez portador, vai ser sempre portador. O que varia é a gravidade do problema. Tem pessoas que têm um grau mais leve, outro moderado, grave e até catastróficos, que é quando o indivíduo estupra e mata a criança. No entanto, acrescenta cerca de 80% dos molestadores ou estupradores de crianças não é pedófilo. Apenas entre 20% e 30% desse grupo possuem o transtorno. Em geral, os estupradores de criança não são pedófilos. A maioria é de oportunidade, por poder ou porque consumiu muito álcool, explica. A mídia comete um erro enorme quando imediatamente chama um agressor sexual de criança, um estuprador de crianças, de pedófilo, ressalta Baltieri. O problema, observa o médico, é difícil de ser diagnosticado, mas caracteriza-se quando se identificam fantasias, atividades ou práticas sexuais intensivas e repetitivas com menores de 13 anos. Como eu disse, apenas 20% e 30% desse grupo possuem o transtorno de pedofilia. É por isso que eu não acho que o Z seja pedófilo. De acordo com minhas análises, no caso dele, ele é um cara que quis se aproveitar de uma situação, igual a maioria dos abusadores. O tratamento para o transtorno pedófilico tem 3 objetivos principais: reduzir ou anular os riscos de reincidência, melhorar a qualidade de vida sexual do indivíduo, mais de 50% são casados, e proporcionar uma socialização mais adequada, já que muitos deles consomem muito tempo em busca de crianças, mandando mensagens e procurando por imagens pornográficas. O distúrbio pode ser diagnosticado a partir dos 16 anos, explica o médico. O transtorno pedófilico hoje se crê que seja um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa já nasceu com traços, existem alterações funcionais cerebrais no indivíduo que porta esse problema. Em desenvolvimento, fixa-se o desejo por alguém mais jovem ou da mesma idade, e enquanto sua idade vai avançando, seu desejo sexual vai diminuindo, né? Quanto mais velho ele fica, mais jovem ele quer. Um dos subgrupos da pedofilia são os chamados infantófilos, que se excitam e têm relações sexuais com crianças menores de 5 anos, inclusive bebê. Esse já é o pior que tem, mas como eu disse, é até raro de encontrar esse tipo de pessoa, ainda bem. Mas é sempre bom a gente olhar e tomar cuidado, até porque é um transtorno e muitas pessoas podem ter esse transtorno.